Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo ao primeiro intensivão dos repetentes, o vídeo especial para a turma do fundão que não acompanhou o curso de Photoshop ou que tá com uma maior pressa de estar aprendendo sobre esse programa e não quer assistir um curso tão longo. Então é por isso que eu vou fazer esse curso e mais ou menos em 1 hora, 40 minutos, eu vou explicar o máximo de coisas possíveis sobre o Photoshop CC 2014. Lembrando que se você quer um conhecimento mais abrangente, não deixe de acompanhar o curso completo, onde eu explico cada coisa de forma mais detalhada. E também, se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo. Esse curso vai ser mais prático e mais objetivo, mas eu creio que vai te ajudar, você vai ter um conhecimento melhor após assistir esse vídeo. Então, não deixe de acompanhar e lembrando, qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Bem, essa é a nossa interface do Photoshop. Basicamente, esse meu Photoshop está na versão CC 2014, que é a última versão, mas você pode fazer coisas semelhantes em qualquer outras versões de programa do Photoshop, no CS6, CS3, CS4. Apenas o que muda geralmente são algumas ferramentas, algumas funcionalidades que são aprimoradas, mas basicamente o básico é o mesmo para todo o programa, para toda versão. Aqui é a nossa interface, a nossa workspace, a área de trabalho. Na parte superior, você tem a barra de menus. Nela você vai poder fazer ações como abrir uma imagem, ajustar uma imagem, definir os layers, definir opções de seleção, aplicar filtros. Nela você vai ser possível fazer várias ações no seu programa. Abaixo dela, você tem a barra de opções da ferramenta selecionada. Basicamente, essa é uma aba onde você vai poder mudar as configurações de cada ferramenta que você for utilizar no Photoshop. Então, se você tem uma ferramenta que você quer definir a precisão dessa ferramenta, a cor que você vai utilizar, tudo vai ser feito aqui. No seu canto esquerdo, você tem a barra de ferramentas. Nela, você vai ter várias ferramentas, ou a maioria das ferramentas que você vai utilizar no Photoshop, como ferramentas de corte, ferramentas de seleção, ferramenta de shapes. Então, basicamente aqui vão ser as maiores ferramentas e mais usadas que você vai utilizar no Photoshop. Aqui no seu canto direito, você vai ter várias abas. Dentre as mais importantes, tem a aba Layers, que é a aba de camadas, onde cada ação que você fizer no Photoshop vai ser registrada aqui. Então, por exemplo, se você abrir uma imagem, vai aparecer a imagem aqui. Se você adicionar um texto, o texto vai estar aqui. Então você vai poder fazer tudo aqui na aba Layers. Você tem os Channels, que são para cores. Você tem os Adjustments, os Styles, coisas que eu vou explicar mais pra frente. Vai ser mais detalhado isso mais pra frente. Então essa é a nossa Workspace. E o legal da Adobe é que ela permite você personalizar as Workspaces de forma bem fácil. Tá vendo esses 3 pontinhos em cima de cada barra? Se você clicar neles, você pode arrastar e modificar a posição de cada ferramenta. Então você pode personalizar tudo que você tem aqui no Photoshop de uma forma muito fácil. Claro que pode virar uma bagunça, como está aqui, mas caso você queira resetar isso, há várias formas de fazer. Você pode vir aqui no Window Workspace. Você pode, aqui no Window, você tem as Workspaces. Você pode criar uma nova Workspace, selecionando a opção New Workspace. Você pode selecionar uma outra Workspace. Cada Workspace é específica para uma forma de trabalho. Geralmente a mais utilizada é a Essentials. E caso você queira resetar a sua Workspace, basta selecionar a opção Reset Essentials. Ou reset o nome da e vai estar o nome da Workspace que você está utilizando. Além disso, você pode acessar as Workspaces aqui no seu canto direito superior. Então você está vendo que está escrito Essentials aqui. Você tem várias outras opções que você pode estar fazendo através dessa aba. Então há 2 maneiras de fazer. Já comentando sobre o menu Window, nele também você pode selecionar opções que podem estar ocultas no seu programa. Então, por exemplo, eu quero abrir os Actions. Basta selecionar aqui o menu Window e clicar sobre a opção e ela vai estar sendo aberta. Então, caso tenha alguma opção que não tem aí no seu Photoshop, vá aqui ao menu Window que você vai estar podendo selecionar aquilo que você deseja trabalhar no seu Photoshop.
Primeiro de tudo, vamos criar um novo arquivo no Photoshop. Há duas formas de trabalhar no Photoshop e com duas formas de imagem também. Há imagens do tipo vetorial, que são imagens estilo aquelas fotos que você tira no celular, na câmera digital. E tem a imagem do tipo vetorial, que são aqueles desenhos, aqueles shapes, logotipos. Então, há dois parâmetros de trabalho. Além disso, você pode começar a trabalhar no seu Photoshop abrindo uma imagem ou criando um novo arquivo. Para criar um novo arquivo é bem simples. Você pode clicar aqui no menu File e selecionar a opção New, ou através do atalho Ctrl N. Após isso, vai ser aberta uma nova imagem, uma nova aba. Nela você vai poder renomear o seu arquivo. Você pode abrir um preset customizado caso você salve um. E aqui você vai definir o tamanho do seu arquivo. Então, há várias formas de você programar esse tamanho e há vários padrões de medidas que podem ir desde centímetros até pixels. Pixels geralmente é o mais utilizado. Além disso, você pode definir a resolução, o modo de cor, o background. Então vamos supor que você vai criar uma thumbnail para o seu canal do YouTube, para o seu vídeo. Então eu vou selecionar o formato 1280 por 720 pixels. Aqui na resolução eu vou deixar no mesmo modo, Color Mode. Há várias formas de modos de cores no Photoshop. Os mais utilizados são o RGB, que é utilizado na internet, no seu monitor aí, e o CMYK, que geralmente é utilizado para trabalhos em gráficas. Esses modos de cores vão definir, por exemplo, como que vai ficar a cor, qual vai ser o tom dela. Geralmente eu uso o RGB e é o mais utilizado por todos mesmo. Aqui no Background Contents, você vai definir se o novo arquivo que você vai criar vai estar em branco, vai estar em preto, transparente. Eu vou deixar do jeito que está. Se você clicar em Save Preset, você pode salvar essa pré-definição, mas eu vou clicar aqui em OK. E note que foi aberto aqui no meio um novo arquivo. Se você notar aqui no canto superior esquerdo, vai estar escrito o nome do arquivo que a gente criou. No Photoshop, você pode trabalhar com várias imagens ao mesmo tempo. Então, para ilustrar isso, eu vou abrir uma nova imagem. E para fazer isso, basta vir ao menu File, selecionar a opção Open ou através do atalho Ctrl O. Eu vou selecionar uma imagem. Lembrando que você pode selecionar mais de uma imagem com Ctrl pressionado. Eu vou selecionar somente uma. Para abrir ela, basta dar um duplo clique ou selecionar a opção Abrir. O Photoshop ele suporta vários formatos de imagem. Aqui vai ser aberta uma aba sobre modo de cores, basta ignorar isso e clicar em OK. Então note que agora tem mais de um arquivo no nosso Photoshop. Para selecionar ele, basta clicar no nome. Tá vendo que você pode trabalhar com vários arquivos ao mesmo tempo. Vamos começar aqui com a nossa thumbnail. O primeiro passo, aqui na aba Layers, você perceber que foi criado um novo arquivo. E geralmente imagens do tipo RGB, elas vêm bloqueadas, travadas. Você pode fazer isso manualmente, travar uma camada, ou para destravar, você pode dar um duplo clique sobre ela, vai ser aberta uma nova aba e clique em OK. O primeiro passo que eu vou fazer é pintar a nossa imagem através da lata de tinta. Ela vai estar aqui nesta opção do nossa barra de ferramentas. A lata de tinta é esse símbolozinho aqui, também chamada de Paint Bucket Tool. Então você vai clicar sobre ela. Aqui embaixo você tem as cores que está sendo selecionada. Então, por exemplo, se você quiser mudar a cor do background que você vai pintar aqui, basta clicar sobre esse retângulo e selecionar uma nova cor. Então aqui eu vou selecionar um vermelho, meio salmão, vou clicar em OK. Já selecionando a nossa lata de tinta, basta clicar na imagem que você vai estar pintando ela. Note que foi mudada a cor, é bem simples. Além disso, vamos supor que você quisesse aplicar um gradiente na sua imagem. Então, para você fazer isso, ela faz parte do grupo de ferramentas da lata de tinta. No Photoshop, aqui nessa barra de ferramentas, geralmente ela é separada em grupos. Então, pode ter mais de uma ferramenta no grupo. Por exemplo, para você selecionar e checar quais são as ferramentas, basta clicar e manter o botão esquerdo do mouse pressionado até ser aberta uma nova aba, tá vendo? Então, se você notar, tem várias ferramentas pertencentes a esse grupo, que podem ser utilizadas através do atalho G.
Para você selecionar, basta clicar aqui na ferramenta que você deseja. Então, se está aqui na lata de tinta, clica, segura e quando abrir a nova aba, clica na ferramenta de gradiente. Para você aplicar um gradiente, basicamente gradiente é aquela imagem que começa com uma cor e termina em outra. Para você fazer as alterações desse gradiente, você pode clicar aqui e selecionar o modo de cores dele. Então tá vendo aqui nessa aba onde o meu mouse se encontra, eu vou clicar e você pode definir, por exemplo, a cor do seu gradiente, clicando aqui nesse quadradinho e selecionando a cor. Então, por exemplo, um preto. Além disso, você pode mudar, adicionar mais de um ponto de gradiente, clicando aqui no meio, por exemplo. Você pode definir outros gradientes, há várias pré-definições de gradientes. Então, para você estar abrindo as opções, basta clicar nesse símbolo de engrenagem, manter pressionado e selecionar, por exemplo, o tipo de gradiente, Spectrum, por exemplo. Clique em OK. Então você pode selecionar outros tipos de gradiente. Você pode abrir um gradiente já feito que você baixou da internet ou que você salvou. Você pode salvar um novo preset, criar um novo. Eu aqui no caso não vou aplicar nenhum gradiente, vou clicar em cancelar. Além disso, você tem formas de gradiente que podem ser aplicados. Por exemplo, esse gradiente radial, ele vai aplicar o gradiente no formato de elipse. Então eu vou aplicar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo que ele tá estilo uma bola foi criada? Além disso, você pode clicar nesse aqui, criando um gradiente que é o mais utilizado, que começa aqui e vem aqui. Então, para aplicar um gradiente, basta clicar num ponto A e com o botão esquerdo do mouse pressionado, arrasta até o ponto B. Beleza. Como eu não quero aplicar um gradiente, eu vou desfazer isso através do atalho Ctrl Z. Caso você queira desfazer mais de uma seleção, basta clicar no atalho Ctrl Alt Z. Então você vai aplicando a mais ou menos 64 retrocedências que você pode fazer de coisas que você errou. Então, por exemplo, eu quero voltar, quero cancelar aquilo que eu fiz. Vai no Ctrl Alt Z ou aqui no menu Edit e na opção Undo Stage Change. Então nós temos a nossa imagem. A próxima coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo texto. E como eu faço isso? Através da ferramenta Text Tool. É uma ferramenta que é muito utilizada no Photoshop. Ela se encontra aqui também no set de ferramentas da barra de ferramentas. É esse Tzinho aqui. Então você pode clicar nela. Ela tem várias outras opções que eu não vou citar porque eu não julgo ser importante. Aqui na barra de ferramentas, das opções de ferramentas selecionada aqui, você tem várias coisas que você pode modificar, como por exemplo a cor, aqui nesse quadradinho. Então eu vou colocar aqui um branco, um tom de gelo e vou clicar em OK. Além disso, aqui você define o tamanho da sua fonte. Você já tem os números prontos aqui, que vão de 6 a 72. Você pode definir praticamente qualquer tamanho de fonte. Aqui onde está escrito Nexa, você pode definir qual a fonte que você vai utilizar. O Photoshop vem com várias fontes já pré-definidas, mas você também pode baixar a fonte. Então eu vou clicar aqui numa Arial. Onde está aqui escrito regular, você pode definir como será a forma dessa fonte. Se ela vai ser itálica, se ela vai ser em negrito. Eu vou deixar aqui em bold ou em black. Então vai ser o nosso Arial Black. Para você aplicar um texto, é bem simples. Basta clicar em um ponto qualquer da sua imagem e adicionar um novo texto. Então aqui, você vai aplicar esse novo texto. Note que apareceu novas opções aqui na barra de opções da ferramenta selecionada. Uma delas é esse Tzinho aqui, que é o Create Wrapped Text, onde nele você pode estilizar o seu texto, mudar o formato dele. Então, por exemplo, eu quero um texto em forma de arco. Basta clicar aqui em Arc e note que o seu texto ele vai estar no outro formato. Você pode também modificar esses parâmetros, ó, mudando aqui no Bend, na distorção. Eu não quero aplicar isso, então vou clicar em cancelar. Para confirmar a alteração, basta clicar aqui nesse sinalzinho de certo. E aqui nós temos um novo texto. Note que aqui na aba também foi criado esse novo texto. Para você mover esse texto de posição, basta você selecionar a ferramenta de Move Tool. É a primeira ferramenta aqui na barra de ferramentas. Você pode selecionar ela clicando ou através do atalho V.
Após isso, certifique-se que o layer do texto está selecionado, ó, o layer do texto está selecionado, e mova ele para qualquer lugar que você desejar. Eu vou deixar ele aqui, novo texto, ó, vou deixar aqui no meio. Acabei de reposicionar o nosso texto, então vamos lá. Agora eu vou falar um pouco da aba de Layers, que é uma aba muito importante. Nela você pode fazer várias coisas. Por exemplo, definir a opacidade da sua layer. Lembrando que para trabalhar com essas camadas, você tem que selecionar e estar selecionando a camada que você deseja. Então aqui você pode definir a opacidade dela, por exemplo. Aqui você pode definir os modos de mesclagem, que isso eu vou explicar um pouco depois. Então tem vários modos de blend modes que a gente fala, que a gente pode estar aplicando. Você pode estar também travando a sua camada clicando no cadeadinho. Então quando ela está travada, você não pode fazer nenhuma ação na sua camada. Então, por exemplo, se eu tentar mover, vai ser aberta essa caixa de mensagens avisando que não pode ser movida porque está travada. Para destravar, basta clicar aqui. Além disso, você pode criar um grupo e pode excluir também o texto apenas deletando ele aqui. Então vamos lá. Agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou adicionar outra imagem dentro aqui do nosso arquivo. Vamos lá para a nossa imagem que a gente tinha aberto. Eu vou clicar aqui. Então lembra que a gente tinha aberto essa imagem? Então tá, beleza. Aqui eu vou destravar. Como eu falei, imagens RGB vêm travadas. Eu vou dar um duplo clique e clicar em OK. E aqui eu vou ajustar essa imagem, deixando ela mais bonita, digamos assim. Então o que eu vou fazer com essa imagem? Primeiramente eu vou vir aqui no Image e nos Adjustments. Aqui nos Adjustments, basicamente você vai fazer toda a alteração em suas imagens. Então você pode definir desde brilho em contraste, até o Levels, até deixar a imagem em preto e branco. Então as ferramentas mais importantes dessa opção é a Brightness and Contrast, que é o brilho e contraste, que você pode estar aumentando ou diminuindo. Além disso, você tem aqui o Levels, que você vai mexer nos tons claros, médios e escuros através dessa curva, ó. Então se você tiver no tom claro, você vai aumentar tudo que é mais branco, nos tons médios o cinza e no tom escuro o preto. Então você pode estar deixando a imagem mais preta ou a imagem mais branca através aqui do Levels. Além disso, você tem também o Hue Saturation, que você pode estar mexendo na saturação da sua imagem, pode estar colorindo a sua imagem, mudando a cor dela, tá vendo? É uma opção muito utilizada. Ou também você pode estar ajustando tudo automaticamente. Então, por exemplo, no Auto Tone, você vai estar mexendo no tom, no Auto Contraste ou no Auto Color. Então o Adjustments ele vai te ajudar a estar mexendo nos parâmetros da sua imagem, a estar trabalhando com ela. Eu vou deixar essa imagem em preto e branco. Então eu vim aqui no Image, Adjustments e vou estar selecionando a opção Black and White. Vou clicar em OK e note que a nossa imagem está em preto e branco. Como eu falei, eu queria passar essa imagem para aqui o nosso novo arquivo. Como você vai fazer isso? De forma mais fácil, você pode estar duplicando ela, clicando aqui na layer com o botão direito e selecionando a opção Duplicate Layer, esta opção aqui. Nela, você vai ter aqui no Document, para onde você quer duplicar, você pode duplicar ela como um novo arquivo, ou você pode duplicar ela no nome do nosso arquivo que estava lá. Então eu vou clicar em Novo, vou clicar em OK. E se você vier aqui, note que a nossa imagem já se encontra aqui. Ou uma forma ainda mais fácil, é você clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o nome da imagem, arrastar aqui de baixo da imagem que você quer arrastar, tá vendo? E soltar. Após isso, você vai clicar aqui na imagem e com o botão esquerdo do mouse pressionado, você vai arrastar até aqui na outra imagem. E depois fechar e clicar em não. Então note que agora já está aqui. Agora, se você notou, a imagem está um pouco grande, certo? Então eu quero redefinir o tamanho dela. Para fazer isso, basta utilizar o atalho Ctrl T, que é o atalho de redimensionamento de imagens. Então, note que foi criado um retângulo em volta da sua imagem, e para você redimensionar ela, basta clicar em cada
pontinho quadrado desse aqui, clicar sobre ele com o botão esquerdo, pressionar e arrastar. Então vamos supor que eu quero diminuir isso aqui. Então eu vou fazer isso, ó, diminuir a nossa imagem. Você também clicando aqui pode mover ela. Então tá. Fazendo isso, basta aplicar a alteração clicando com esse botãozinho aqui, ó, de certo. O legal dessa ferramenta de redimensionamento é que você pode fazer vários tipos de redimensionamentos. Então se você clicar com o botão direito, ainda com essa ferramenta selecionada, você pode mexer somente na escala, somente na rotação da imagem, por exemplo, eu quero rotacionar essa imagem. Você pode mexer na perspectiva dela, você pode deixar ela meio em 3D, ó. Você pode estar fazendo alterações de forma mais distorcidas, ou dessa forma que é a mais tradicional, é a forma mais livre, só redimensionando mesmo essa parte, só redimensionando o tamanho da sua imagem. Então eu vou clicar aqui no certo para aplicar isto. E agora eu quero fazer alguma coisa diferente nessa imagem. Ainda com o layer da imagem selecionado, eu vou vir aqui, ó, nessa segunda ferramenta, que é a ferramenta de seleção, é o grupo de ferramentas de seleções da Rectangle Mark II, que é a seleção retangular, Elliptical Mark II, e essas são as opções mais conhecidas, digamos, as que são mais utilizadas. Então eu vou clicar e selecionar a ferramenta Elliptical, nossa, difícil isso, hein? Mark II. Beleza, isso é quase um trava-línguas, né? Então, após selecionar, eu vou clicar aqui e selecionar essa ferramenta. Então, após fazer isso, eu vou clicar num ponto A da imagem e vou arrastar até um ponto B e depois soltar. Note que vai ser criada uma seleção elíptica aqui. Então eu quero que essa imagem ela fique redonda, apenas aparecendo o que está dentro da seleção. Com essa seleção aqui, eu vou selecionar o layer e vou apertar, e vou clicar aqui e vou utilizar o atalho Ctrl J. Note que a nossa camada ela foi duplicada. O Ctrl J ele serve para duplicar camadas, duplicar textos, duplicar qualquer coisa que você deseja. Só que como eu criei a seleção, ele só duplicou o que foi selecionado aqui, ó, tá vendo? Mas se você quisesse apenas duplicar o que tivesse fora da seleção, ou seja, inverter na seleção, bastava utilizar o atalho Ctrl Shift I e utilizar o atalho Ctrl J novamente. Então, se você notou, foi apenas o que não estava dentro da o que estava fora da seleção foi duplicado. Então, basicamente, quando você seleciona alguma coisa, com o Ctrl Shift I, você inverte a seleção. Eu vou deletar aqui o layer. Há duas formas de deletar um layer. Basta selecionar e clicar nesse símbolozinho de lixeira, ou apenas selecionando ele e apertando a tecla Delete. Então note que sobrou apenas o nosso layer redondo. Agora, com esse layer redondo, eu quero adicionar uma borda nele. Para fazer isso, é bem simples. Você vai dar um duplo clique, basicamente aqui, nesta área que está ao lado do nome do seu layer. Lembrando que caso você queira renomear esse layer, basta dar um duplo clique sobre o nome dele e renomear, tipo, imagem. Então vou renomear esse layer e apertar Enter. Após fazer isso, vou dar um duplo clique e vai ser aberta o Layer Style. O Layer Style é uma opção muito utilizada no Photoshop, porque nele você pode fazer várias opções, alterações, que podem ir desde adicionar um gradiente, ou como colocar um stroke, ou também um contorno. Há várias coisas que você pode fazer aqui. A mais importante é a stroke, que é um contorno que você vai colocar na sua imagem. Também tem a gradient overlay, que você vai estar colocando um gradiente na sua imagem. O pattern overlay, que você vai estar colocando tipo camadas ali, tipo artes pré-definidas, digamos assim. Então, por exemplo, tá vendo que a nossa imagem ficou toda cheia de ondinhas? Esse é o pattern overlay. O drop shadow, que é a sombra que você adiciona, ó. Então eu vou aumentar a distância, tá vendo que tem uma sombra aqui na nossa imagem? Mas o que vai ser importante pra gente é o stroke, que é a opção de borda.
Com o stroke selecionado, eu vou clicar aqui em Color e vou selecionar a cor branca. Aqui no Size você define o tamanho dessa borda, a opacidade dela, e eu vou deixar aqui mesmo. Você pode fazer várias coisas aqui no Layer Style para você salvar o estilo dele, criar uma pré-definição. Basta clicar em New Style. Lembrando que essas opções se aplicam também no texto, então se você quisesse colocar uma borda no texto, por exemplo, bastasse clicar aqui. Então eu vou clicar em OK, e note que foi criada uma borda bem legal aqui no nosso texto. Então vamos supor que eu quisesse adicionar aqui uma sombra no texto. Eu vou selecionar a camada e dar um duplo clique. Vou vir aqui em Drop Shadow. E tá vendo que foi criada essa sombra? Ó. Ou se não, eu queria dar o efeito que esse texto estava entalhado. Eu iria vir aqui em Inner Shadow. Tá vendo que dá a opção, parece que o texto foi pregado na imagem, ele está entalhado. Então é uma opção bem legal. Então você pode definir a opacidade, a distância. Cada opção dessa vai ter uma opção de configuração. Eu vou adicionar um Drop Shadow. Vou diminuir aqui a opacidade. Você pode definir o ângulo dessa sombra, a distância dela em relação ao objeto, o tamanho da sombra. Então, há várias opções que você pode estar fazendo aqui nesta opção de Layer Style. Você pode estar deixando ele mais em 3D aqui, ou também adicionando uma borda, como eu tinha falado. Mas eu só vou aplicar a sombra e clicar em OK. Note que aqui vai aparecer o nome dos efeitos que foram criados. Então, para você tirar o efeito, basta clicar aqui, ó, tirar a visualização do efeito. Aqui na aba Layer, se você quer deixar de visualizar alguma coisa, basta clicar nesse símbolo de olho aqui, ó, tá vendo? Esse olhinho. Então você vai estar ocultando a sua imagem. Você também, então aqui, você pode criar um grupo, tá vendo que nossa layer já está ficando maior, porque a gente está adicionando mais elementos. Você também pode estar clicando e adicionando um efeito. Aqui selecionando a opção ADD Layer Style. É uma opção mais reduzida e é mais fácil fazer através do Layer Style e aplicar através do Layer Style. Como aqui a nossa imagem está muito grande, eu vou criar um grupo onde eu vou basicamente agrupar tudo o que tem aqui. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar cada imagem. Então estou selecionando um novo texto. Então com Ctrl pressionado eu vou selecionando cada imagem. Ou vou clicar sobre a primeira imagem e com Shift pressionado vou clicar sobre a última. E para criar um novo grupo basta utilizar o atalho Ctrl G. Note que as imagens vieram para esse novo grupo. Então eu vou dar um duplo clique e vou renomear esse grupo. E apertar Enter. Ou também, você poderia unificar essa imagem. Ou seja, transformar tudo isso em uma imagem só. Porque se você notar, cada item aqui está separado. Então se você selecionasse tudo e utilizasse o atalho Ctrl E, você estaria mesclando as camadas. Ou seja, transformando elas em uma só. Então tá, eu vou aqui está clicando nessa setinha para minimizar esse grupo. Então basicamente nós temos aqui o nosso novo texto. Então a nossa nova thumbnail para estar colocando no canal. Vamos lá então agora tratar de outras coisas no Photoshop. Agora eu vou explicar sobre ferramentas de seleção. Então eu vou clicar no Ctrl O, vou utilizar o atalho Ctrl O para estar abrindo uma nova imagem. Vou estar selecionando e abrindo então. E aqui eu quero mudar, por exemplo, a cor desse céu. Eu vou explicar agora sobre ferramentas de seleção. Como eu já apresentei para você, há várias ferramentas de seleção no Photoshop. A primeira delas aqui é a Rectangle Mark II e o grupo delas, que você vai selecionar em forma de retângulo, em forma de elipse. Para desfazer a seleção, basta utilizar o atalho Ctrl D. Além disso, você tem esse segundo grupo, que é o Lasso Tool, que é basicamente você vai desenhar a seleção. Então você clica e com o botão esquerdo do mouse, você vai fazer um desenho de forma livre, ó, tá vendo? Naquilo que você quer selecionar. Então quando soltar vai ser criada uma seleção. Você tem a ferramenta
Polygonal Lasso Tool, onde você vai dando cliques para criar pontos de seleção. Então você fecha e clicando no ponto inicial, vai ser criada uma nova seleção. Tá vendo? Além disso, você também tem a Magnetic Lasso Tool, onde nela você vai selecionando e ela vai, como se fosse um imã, magnetizando a seleção. Então, por exemplo, ela vai selecionando por cor. Tudo que está sendo amarelo, ela está aqui selecionando. Então, é uma ferramenta mais fácil de utilizar, porém ela muitas vezes pode não ser muito precisa. Além disso, você tem a Magic Wand Tool, a ferramenta varinha mágica, onde nela você vai selecionar tudo que está mais próximo. Então, por exemplo, se eu clicar em azul, tudo que for um tom azul, ela vai estar selecionando. Aqui você pode estar aumentando a tolerância dela, para ela estar abrangendo maior as cores. Então, tá vendo? Tudo que for amarelo, ela vai selecionar. Tem também a Quick Selection Tool, que ela é semelhante à ferramenta varinha mágica, só que ela vai selecionando conforme você vai arrastando. Além disso, você tem a ferramenta Pen Tool, que ela é uma ferramenta muito mais precisa, digamos assim, porque nela você vai estar selecionando ponto por ponto. Então você pode estar selecionando esse ponto todo. Vou clicar em Delete aqui. Então eu vou explicar para vocês como utiliza a Pen Tool. Primeiro eu vou dar um zoom na imagem, que pode ser feita através aqui da ferramenta Zoom, ou do Alt mais a bolinha de rolagem aqui do mouse. Então eu vou aproximar, ou você pode diminuir o zoom. Quando você tem uma ferramenta, se você apertar a barra de espaços, vai ser aberta a Hand Tool, onde você vai poder mover a imagem. Então se você quer ir para um outro ponto da imagem, você utiliza a Hand Tool. A ferramenta Caneta ou Pen Tool, ela basicamente seleciona imagens por pontos. Ela é a ferramenta de seleção mais precisa do Photoshop. Então você vai clicando ponto por ponto e vai criando essa seleção. Então ela serve para você retirar o fundo de uma imagem de forma mais precisa. E após você selecionar todos os pontos, clica no ponto inicial, seleciona o botão direito e clica aqui na opção Make Selection. E vai ser criada a seleção. A ferramenta que melhor atendeu aqui o que eu quero é a ferramenta Quick Selection Tool. Então eu vou selecionar ela e vou selecionar aqui essa parte do céu. Com essa parte selecionada, eu vou utilizar o atalho Ctrl U para abrir a opção de saturação. Vou selecionar a opção Colorize e aqui eu vou mudar os parâmetros que irão fazer a cor do céu ser modificada. E vou clicar em OK. Note que o céu ficou de cor diferente. É uma ferramenta bastante legal e ajuda pra caramba. Eu quero cortar essa imagem, então como eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a ferramenta Crop Tool ou através do atalho C. Nela, através desses pontos, você vai selecionar aquilo que você quer cortar e vai clicar no sinal de certo para estar cortando. Além disso, se você quisesse mover essa imagem, se ela tivesse, por exemplo, na vertical e você quisesse deixar ela na horizontal ou vice-versa, bastasse vir aqui na opção Image, vir aqui na Image Rotation e aqui você tem várias opções que podem ir desde 90 graus a 180. Tá vendo? É basicamente assim que você vai rotacionar uma imagem. Imagem aqui no nosso Photoshop. É uma imagem que eu vou estar ensinando como tratar ela no Photoshop. Então, primeiro eu vou remover as imperfeições da nossa foto, no caso essa espinha. E como eu vou fazer isso? Através da ferramenta Patch Tool. Ela vai estar aqui, nesse grupo de ferramentas, e nela você tem várias ferramentas interessantes. Uma delas é a Content Aware Move Tool, onde você, além de mover a parte que você selecionar, ela vai estar preenchendo o ponto original. Olha aqui. Então, eu basicamente mudei a posição da espinha. É uma ferramenta muito inteligente, uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar aqui no Photoshop. Mas o que eu vou utilizar é a Patch Tool,
onde você vai criar uma seleção da parte que você quer remover e vai estar mostrando para a ferramenta a parte que ela vai preencher. Então vou clicar no meio e arrastar até um ponto X da imagem e soltar. E note que a espinha foi removida. É muito interessante de fazer isso. E agora eu vou estar deixando a imagem com aspecto liso, como se estivesse sendo tratada mesmo, como se estivesse com maquiagem. Vou apertar um Ctrl J, vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. É interessante que aqui, nesses tipos de modo, você tem várias opções aqui no Filter que você pode estar aplicando na sua imagem. Opções de distorção, opções de ruído que você pode estar utilizando. A que eu mais utilizo daqui é o Blur e o Gaussian Blur, que é o desfoque gaussiano, que ele vai deixar a imagem meio embaçada. Então vou estar clicando em OK. E note que a imagem está embaçada. Então agora, você vai, com o Alt pressionado, clicar aqui nesse símbolo que parece uma câmerazinha. E note que tudo que foi embaçado sumiu. Agora, eu vou selecionar a ferramenta Brush Tool, que é a ferramenta que você vai estar basicamente pintando a sua imagem. Então, na Brush Tool, você vai estar pintando as áreas que você quer modificar. Então, você pode estar aqui aumentando o tamanho do seu brush, aqui no Size, e você vai estar passando sobre a imagem. Então, se você notou, tudo aqui que está sendo branco, que está de imperfeição, tudo aquilo que você está passando na sua imagem, está ficando com blur, está ficando embaçado. Isso vai dar um efeito de como se tivesse uma maquiagem aqui na sua imagem, entendeu? Então é muito interessante. Então você vai estar fazendo e a sua imagem inteira vai estar sendo pintada. Não é muito difícil de fazer. Na verdade, ela vai dar um efeito incrível na sua imagem. Você vai ter que se certificar que essa imagem aqui da frente está branca. Então você vai apertar D para estar resetando aqui. E depois você vai estar completando e limpando a nossa imagem. Vou dar um zoom. Caso você queira diminuir o tamanho do brush, basta apertar as teclas de colcheia aqui do seu teclado. Então você vai clicar sobre ela. Então você vai estar limpando e deixando a sua imagem com aspecto, deixando a pele da pessoa com aspecto como se fosse de bebê, tá vendo? A pele fica bem mais lisa, bem mais tratada e vai ficar bem mais bonita também. Então, se você notar a diferença, ó, tá vendo? Fica mais embaçado, fica mais liso e dá um aspecto muito mais bonito na sua imagem. Basicamente, essa é a maior forma de tratar uma imagem, além dos adjustments. Então você vai estar deixando a pele lisinha e fazendo isso de forma bem fácil. Tem algumas ferramentas que eu não vou tratar aqui, pois eu não julgo necessário. Voltando aqui para o nosso novo thumbnail, eu vou estar adicionando um shape, ou seja, vou estar adicionando um retângulo nela, através da ferramenta Rectangle Tool. Nesse grupo de ferramentas você vai estar desenhando shapes, formas geométricas na sua imagem. Uma das ferramentas mais interessantes que tem é a Custom Shape Tool, que nela você vai estar adicionando símbolos pré-definidos. Então, se você clicar aqui na setinha de Shape, você pode adicionar, por exemplo, uma pata de cachorro. Aqui no Stroke eu vou estar dando uma nova borda para ele. Então a borda vai ser branca. Aqui no Fill você define a cor. A cor vai ser meio preta. E eu vou estar criando esse shape de uma forma bem mais fácil. Então aqui está o nosso shape. Caso você queira modificar a cor, por exemplo, clica aqui nesses dois pontinhos e modifica a cor do seu shape. Então eu vou estar modificando o tamanho com Ctrl T e posicionando ele num canto qualquer da imagem. Essa é a ferramenta bastante utilizada para você fazer um logotipo, por exemplo, para você estar modificando, adicionando uma borda também. Deixa eu ver se falta o que falta aqui. Eu já ensinei muita coisa para vocês. Então, lembrando que qualquer coisa que você tiver dúvida,
Comente aqui embaixo e eu vou estar te respondendo. Claro que eu tô batendo na tecla novamente que essa é uma aula mais por cima mesmo, é mais pra quem tá com pressa, mas eu creio que o que eu ensinei aqui já vai ajudar pra caramba vocês. E caso eu tenha esquecido alguma coisa, você pode estar me cobrando, que eu vou estar te explicando. Vamos supor que eu quisesse copiar a cor daqui para modificar a cor do nosso shape. Então vou clicar aqui e vou selecionar essa ferramenta aqui de conta-gotas. Com ela, qualquer objeto que você clicar, ela vai estar copiando a cor. Então, por exemplo, vou clicar aqui na imagem. Então ela vai copiar a cor que está na imagem. Ela é interessante porque assim ela poupa o tempo para você descobrir qual é a cor. Além disso, você também pode estar vendo o código da cor. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a cor azul bebê. Então você vai vir aqui e vai ter um código que você pode estar apenas aplicando ele aqui e o Photoshop vai estar selecionando qual cor que representa esse código. Isso ajuda pra caramba na hora de você estar copiando a cor e fazendo um trabalho. Então, por último, basta salvar aqui as nossas imagens. Para fazer isso, você pode vir aqui ao menu File e selecionar a opção Save As, ou através do atalho Ctrl Shift S. Aqui você vai selecionar o local que você vai salvar e você pode salvar o seu projeto, ou seja, você vai salvar esse projeto. Quando você salva um projeto, basicamente você vai salvar e você vai estar podendo abrir ele no Photoshop para estar fazendo alguma alteração. Então eu vou estar salvando esse projeto no nosso desktop e clicando em OK. Então quando eu abrir esse projeto, eu vou poder fazer alterações nessa imagem. Ou aqui, através, de novo no Ctrl Shift S, você pode estar definindo vários formatos que o Photoshop permite. O mais comum dele é o JPEG, que você vai salvar a imagem inteira. E um também que é muito utilizado é o PNG. Então eu vou estar aqui ocultando tudo que foi criado aqui na nossa imagem e vou estar deixando somente esta parte aqui. Se você notou, tem esses quadradinhos em preto e branco, eles simbolizam que a imagem está sem fundo. Então se eu fosse salvar isso aqui como JPG, ele automaticamente ia preencher a parte que está sem fundo. Mas, por exemplo, vamos supor que eu quero criar e ter isso como logotipo. Então eu vou salvar isso como PNG, que ele vai estar salvando a imagem como sem fundo. Ou seja, ele vai estar salvando apenas essa parte e o fundo dela não vai ser preenchido nem nada, nem alguma coisa desse tipo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que para você ter um conhecimento mais abrangente e mais detalhado, eu te indico a estar acompanhando o nosso curso completo sobre Photoshop. Nele eu vou estar explicando as coisas com mais calma. São 15 vídeos, mais de 15 vídeos para você desfrutar aí e aprender ao máximo desse programa. Aqui foi mais um resumo que eu creio que já te ajudou para fazer muita coisa. Lembrando que qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui. E obrigado se você assistiu até aqui, obrigado pela preferência. Comenta aí alguma palavra-chave, vamos ver. Comenta bacon se você assistiu até aqui. E é isso aí, galera. Curta a nossa fanpage, facebook.com/pixeltutoriais. Aqui tem vídeos toda terça e quinta. Agora eu pretendo estar voltando com muito mais conteúdo legal pra vocês. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!